Glória a Deus. Estamos retomando, irmãos, a lição, né? Esse é o quarto vídeo. Nós estávamos falando no vídeo anterior sobre aquilo que é correto para você deve ser correto para todos. Mas se você não gostaria de vê-los agindo assim, é sinal de que aquilo não serve para você, né? Você vai fazer alguma coisa e você percebe que aquilo ali não é bom para o outro, para o seu irmão, para o seu próximo, para o seu parente, então aquilo merece ser repensado, né? Antes de fazer. E aí nós vimos, por que não devemos fazer algo que os outros não podem saber que fizemos? Porque se algo é correto, podemos fazer às claras, né? Se você vai fazer alguma coisa e você fica querendo fazer às escondidas, às escuras, né? Sem ninguém saber, então significa que tem algo errado nisso, né? Se não pode ser, se as pessoas não podem tomar conhecimento daquilo que você está fazendo, então tem alguma coisa a ser questionada, né? Daí você tem que ter muito cuidado. Se queremos fazer às escondidas, é porque é algo não recomendável. Aquele negócio de você, da pessoa querer fazer algo apenas com um grupinho, né? Vamos nos reunir ali e tal, às escondidas. Se for uma coisa correta, né? Qualquer pessoa pode chegar e participar daquele grupo. Mas quando é grupo fechado, né, como que a pessoa não quer que ninguém entre ali, não quer que ninguém participe, isso a gente fica meio em dúvida, né? Se aquilo ali é correto. Então é importante a gente pensar nisso quando for fazer alguma coisa, refletir. Se o que eu estou fazendo pode ser feito às claras, eu faço aqui, faço em qualquer lugar, e qualquer pessoa que fizer vai se sentir bem, então é para discernir de que aquilo ali é o caminho da verdade, né? A coisa está correta. O segundo questionamento: haveria problemas se outros soubessem o que pretendo fazer? Se alguém souber o que você está fazendo hoje, haveria algum problema? Então, se uma coisa é correta, não há por que fazê-las às escondidas. É claro que ninguém faz nada às escondidas de Deus. Nós podemos fazer às escondidas dos nossos pais, às escondidas da liderança da igreja, às escondidas talvez do patrão, mas diante de Deus nós não conseguimos fazer nada às escondidas, porque Ele sabe tudo. Não há por que fazê-las às escondidas. Por isso, se for algo que lhe trará problemas ou constrangimento, quando se tornar público, é sinal de que não é algo que deve fazer. Se que você está planejando a fazer é algo que depois que se tornar público vai se tornar escândalo, então isso aí significa que isso que você está querendo fazer não é correto, porque vai ser escândalo. Você pode estar fazendo as escondidas, mas você precisa deixar de fazer isso, ou não fazer, né? De jeito nenhum. Por que devemos orar por tudo o que vamos fazer? A resposta: porque se algo é errado, é inconveniente. Certamente não teremos coragem de orar por isso, né? Você criar o hábito de orar por tudo. Então, se você vai fazer alguma coisa errada, você não vai orar por aquilo errado, né? Dá a importância de discernir e dizer, peraí, se eu não posso orar para que Deus me abençoe nisso que eu vou fazer, então isso que eu vou fazer está errado. Porque se fosse certo, você teria o prazer de orar e pedindo a Deus que abençoasse você naquele negócio. Veja que é interessante. Quando é alguma coisa errada, às vezes a pessoa nem ora, porque ela sabe que se for orar, aquilo ali Deus não aprova, né? Então é importante discernir isso. Terceiro questionamento: eu teria liberdade de orar a esse respeito, pedindo a ajuda de Deus? Deus nos deu a liberdade de orarmos sobre qualquer assunto, mas se a consciência o incomoda ao falar com Deus sobre
essa questão é um indicativo de que boa coisa aquilo não é, né? Se alguma coisa está acusando na nossa mente, né? Que aquilo ali não é coisa, não, eu não devo orar por isso aqui e tal, é porque tem alguma coisa errada nisso, né? E a gente tem que ter cuidado, porque o bom é que tudo a gente possa colocar no altar do Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para todos nós, não é? Irmãos, todas as pessoas precisam de discernimento? Para quê? É claro, todas as pessoas precisam para que possam agir corretamente, né, e errar menos. Quanto mais nós tivermos a capacidade de discernir, né, o certo do errado, o bem do mal, a luz das trevas, né, e essas coisas que são contrárias à palavra de Deus, quanto mais aprendemos a discernir, mais nós vamos poder, né, errar menos, né? Conclusão, irmãos, conclusão da lição. Por que você precisa de discernimento? Primeiro, para não se casar com um insensato, nem fazer negócios com um trapaceiro. Na hora que você está pedindo a Deus, quando você vai orar a Deus pedindo que Ele consiga uma pessoa para ser a sua companhia, a sua outra metade, né? Se você ora, aí você discerne e aí Deus vai mostrar a pessoa certa, né? E também até para você poder discernir uma pessoa trapaceira. Você está querendo fazer um negócio e aí se você tem um discernimento da palavra de Deus, você olha assim, você percebe que aquilo ali não está cheirando bem, não é correto, né? Então você consegue se afastar dos trapaceiros. E existe por aí. Por que você precisa de discernimento? Para não ter uma mentalidade do tipo, eu acho, espero que sim, quem sabe, não tem muita certeza, né? Então, ao invés de você ficar nessa dúvida, se você sabe discernir as coisas, você já decide sim ou não, é certo ou errado, né? Terceiro, por que você precisa de discernimento? Para clarear as áreas confusas da sua vida. Porque tem coisa na vida da gente que a gente fica meio confuso, né? Será que está certo? Será que não está? E aí, quando você aprende a discernir, você não fica em cima do muro, né? Não fica confuso. Quarto, por que você precisa de discernimento? Para poder distinguir entre o Espírito de Deus, as inclinações da carne e os espíritos malignos, né? Foi um dia desse que uma pessoa disse que foi visitar alguém e esse alguém estava possuído, né, pelo mal. E aí, se você tem um discernimento espiritual, você vai perceber que aquilo ali, se é uma coisa maligna ou se é uma coisa apenas emocional, existencial, né? Aí a pessoa que esteve lá nesse lugar para resolver, aí orava e aquele mal não saía, orava e aquele mal não saía. Então parecia ser uma coisa assim meio nebulosa, né? Aí alguém deu a ideia, pega ali um balde com água, joga em cima aí para ver se é espírito maligno ou se é alguma coisa que a pessoa está querendo fantasiar, né? Jogaram um balde de água na pessoa e a pessoa se levantou, pronto, ficou boa, foi embora. Não era um problema espiritual, né? Quinto motivo, porque você precisa de discernimento para saber quando falar ou quando calar e quando fugir, né? Então, você tem discernimento, você fica com a capacidade de saber quando é que você deve falar, em que momento, ou quando você deve ficar calado, ou então quando você deve fugir daquele assunto, né? Então, aqui nós temos alguns versículos importantes para comprovar como Deus convida seu povo a discernir e observar a diferença que existe entre coisas e entre pessoas.
Primeiro, para fazerdes diferença entre o santo e o profano, e entre o mundo, o imundo e o limpo. Levítico 10:10. Para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se pode comer e os animais que não se pode comer. Levítico 11:47. Porém serão seus servos, para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Segundo as Crônicas 12:8. Outro versículo a ser observado. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados esconde os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Ezequiel 22:26. E por fim, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre os que servem a Deus e os que não o servem, né? Então tá aí, irmãos, o encerramento da lição, né? Existem aqui algumas sugestões, né? Algumas perguntas para reflexão depois, mais tarde. Tenho procurado fazer amizades que exerçam boa influência sobre mim? Para os irmãos pensarem aí. Tenho, de todas as maneiras possíveis, evitado o uso de qualquer substância que me induza ao vício? Reflitam nisso. São condutas cristãs. Procuro evitar as más companhias de modo a evitar dificuldades para os meus relacionamentos? Tenho em todas as ocasiões procurado fugir da preguiça, né? Preguiçoso é uma coisa séria diante de Deus. Sempre que os desejos da carne aparecem como apelo diante de mim, tenho procurado livrar-me deles. Tenho procurado em Deus a sabedoria de que necessito para viver bem. Tenho procurado exercer a ética cristã como o caminho que me conduzirá à justiça. As minhas ações têm demonstrado aos outros o meu caráter cristão. São condutas cristãs que precisamos observar. Tenho evitado praticar a carnalidade em todos os seus aspectos. Uso todas as oportunidades para exercer meu instrumento acerca do que Deus tem feito em minha vida. A minha convivência com as pessoas, tenho procurado exercer disciplina, de modo a não ferir nem magoar as pessoas que estão ao meu redor. Isso é um caso importante para se pensar e não praticar. Procuro usar com sabedoria a minha língua, de modo a só falar o que constrói. Procuro planejar bem as minhas finanças, inclusive como instrumento de testemunho e de bom exercício da mordomia. Tenho procurado me desviar dos perigos do pecado. Tenho usado toda a ajuda possível, inclusive junto ao Senhor, para me livrar de qualquer tipo de cobiça. E finalmente tenho pedido ao Senhor que me dê sempre discernimento para entender a vontade dele, a sua vontade, né? São algumas coisas que precisamos observar na nossa conduta como cristão, né? Irmãos, que Deus nos abençoe, né, nesta lição. Vamos procurar uma outra lição para darmos prosseguimento. Vamos orar agradecendo e que Deus nos abençoe, né, nesse conhecimento do discernimento da sua palavra. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse estudo, que possamos não apenas tomar conhecimento, mas que possamos também colocar em prática. Que não seja apenas algo mais que nós aprendemos, mas algo que nós vamos exercitar e colocar em prática no nosso dia a dia. Muito obrigado pela vida dos irmãos, dos amigos que estarão assistindo e participando desse estudo. E que o Senhor nos conceda a cada dia o discernimento para te servir melhor e para também servir ao nosso próximo. Assim nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Glória a Deus. Deus abençoe os amados irmãos. Tenham um ótimo domingo, né? Na presença do Senhor. E até a próxima lição. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.